Paz do Senhor Jesus. Bom dia, né? Que ainda é dia, eu não sei que hora você vai assistir esse vídeo, mas eu estou aqui para nós fazermos uma reflexão da palavra de Deus. E eu sei que nesse momento que você está vivendo, Deus tem uma palavra para a tua vida. E hoje eu disse, não, eu vou postar algo, vou refletir algo com os irmãos aqui do meu canal. E eu sei que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Nesse dia tão sublime, um dia em que Deus escolheu para as nossas vidas, e independente no momento de crise, de dor, de angústia, ou até mesmo no momento bom da sua vida, você deve aproveitar, você deve considerar esse dia. Hoje Deus tem uma palavra para o nosso coração. Hoje nós vamos meditar aqui em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Esse texto ele é muito conhecido quando fala a respeito de Jeremias, da vocação, da chamada de Jeremias. É a primeira visão que ele tem. E o interessante é que Deus, ele vai chamar esse homem que era de uma linhagem sacerdotal. Jeremias estava na terra de Ananote e era contemporâneo do rei Josias, rei de Judá, E ele vivia um momento que Josias estava restaurando, Josias estava fazendo aquela grande reforma que todos nós conhecemos, mas agora Deus vai falar com Jeremias e vai se manifestar a ele, vai se revelar a ele. E interessante é que quando Deus se revela para Jeremias através da sua palavra, falando com ele, Deus diz para ele: olha, antes que você saísse do ventre da sua mãe, antes que você fosse formado, antes que houvesse probabilidade de existência, eu te chamei, e as nações te dei por profeta. Quando nós lemos esse texto, nós vemos como Deus é Deus que escolhe pessoas. É impressionante como Deus escolhe pessoas. Deus, ele tem a capacidade de lhe escolher antes da sua existência. Você pode dizer assim: não, mas eu não sou escolhido. Antes da existência, Deus tem um plano preparado para aqueles que ele chamou, para aqueles que ele vocacionou, tem uma obra grandiosa para realizar através dessa pessoa. E Jeremias viveu em um contexto em que ele viu o governo de Josias, né? Também viu muitas coisas acontecerem em Israel, em Judá. Ele viu muitos acontecimentos e Deus chama esse profeta. Chama esse profeta para quê? Para fazer a diferença. O ministério de Jeremias foi um ministério muito difícil, porque Deus chama esse homem para profetizar o cativeiro babilônico. E eu pergunto a você, foi fácil Jeremias ser usado por Deus e dizer à casa de Israel que Nabucodonosor estava chegando e que aconteceria algo muito terrível naquela nação, que o povo seria levado cativo? Jeremias, na verdade, ele foi um homem que viveu muitos conflitos. Porque embora ele fosse profeta, ele também fazia parte do povo de Israel. E por muitas vezes, quando você vai ler o livro de Jeremias, você vê Jeremias passando por grandes conflitos internos. Ele querendo orar pelo povo, orando, pedindo a Deus: Senhor, Deus disse: não ore. Já está determinado o que eu vou fazer no meio desse povo. Mas aqui no capítulo 1, nós vamos ver agora Deus falando com Jeremias, dizendo: olha, antes que você nascesse, eu te chamei, eu te escolhi, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. E qual foi a resposta de Jeremias diante de Deus? Ah, Senhor,
Eu não sei falar porque sou uma criança. Eu não sei me dirigir às pessoas. Como que eu vou falar com as pessoas? Como que eu vou proferir as palavras que o Senhor vai me dar, que o Senhor está me confiando, né? E Deus agora, ele diz assim para Jeremias: não diga que tu és uma criança, porque aonde eu te enviar, irás, e tudo que eu te mandar, dirás. Deus estava dizendo: eu sei o que eu faço. Talvez você nesses dias tenha vivido um momento de crise espiritual, pessoal, uma crise que você muitas vezes olha e diz assim: será que Deus me escolheu mesmo? Há momentos na nossa vida que nós vamos dizer: será que Deus me escolheu? Diante dessa situação, diante dessa adversidade, diante dessa dor, será que Deus me escolheu? Eu não tenho capacidade suficiente para exercer isso que Deus diz que tem para mim. Me sinto incapacitado. Por muitas vezes você vai se sentir incapacitado. Mas isso não anula a vocação e o chamado que Deus tem para a sua vida. Jeremias, aquele diz assim, ele diz para Deus que não passava de uma criança, que não tinha condições alguma de falar, de expressar. Mas Deus diz: não diga que tu és uma criança, porque onde eu te enviar, tu irás, e que o que eu mandar tu falar, tu falarás. E diz mais: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Ou seja, antes que acontecessem os enfrentamentos, Deus estava dizendo: olha, eu estarei contigo, eu passarei contigo. Quem se levantar contra ti cairá. Eu estarei com você. Eu vou passar tudo o que você passar com você. Oh, glória. Tenha certeza que todas as coisas que acontecerem na sua vida, Deus nunca vai lhe desamparar. Deus nunca vai lhe deixar. Tem momentos que nós dizemos assim: Senhor, e essa crise que não faz? Tem processos que acontecem em nossas vidas um pouco prolongados. E nós dizemos assim: Deus, parece que não vai acabar nunca. Parece que não vai passar nunca. Eu olho e vejo algo tão prolongado. E no meio desse processo prolongado, ainda tem que lidar com essa questão chamada vocação, chamado. Ainda tem que exercer, ainda tem que falar e dizer: Deus é bom. Assim diz o Senhor. É fácil? Não. Jeremias posteriormente passou por isso. Jeremias foi para o tronco, Jeremias foi para o cepo, Jeremias foi para a cisterna, Jeremias passou momentos de conflitos internos terríveis, densos, doloridos, em que ele dizia: Senhor, eu não aguento. Deus, tu me iludiste. Eu não pensei que exercer uma vocação era tão dolorido. Não pensei que eu fosse passar duras perseguições por causa de um chamado, por causa de uma vocação. Eu não pensei que eu fosse passar por tantas dores na minha vida por causa de uma perseguição, por causa de um chamado. Passa perseguições, passa luta, passa enfrentamentos, confrontos internos. Os externos alguém pode presenciar, mas os internos estão dentro de você. Por quantas vezes você diz assim: Deus, tá dolorido, tá difícil. E antes que acontecesse isso, Deus diz para Jeremias: eu sou contigo para te livrar. Não temas diante deles. Aqueles que se levantarão contra você. Aqueles que dirão: não é verdade. Aqueles que falarão: Jeremias, fala outra palavra. Diz outra palavra, porque essa tua palavra não é aceitável. Essa mensagem que você carrega não é aceitável. Por muitas vezes você enfrentará esse confronto. E o interessante é que aqui, no texto bíblico, Deus diz aqui no versículo 9, o texto diz aqui no versículo 9, e estendeu o Senhor a mão e tocou minha boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Deus estava dizendo: eu vou colocar as minhas palavras, estou colocando na tua boca, e tu serás profeta. Deus estava confirmando algo muito lindo na vida daquele homem. Algo muito tremendo Deus estava confirmando na vida de Jeremias. E logo depois Deus mostra para ele uma visão
O que tu vês, Jeremias? Ele disse, eu vejo uma vara de amendoeira. E o que Deus disse para ele, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O interessante é que quando Deus mostra a vara de amendoeira, na cultura judaica há uma história que diz que a vara de amendoeira ela é comparada a uma pessoa que acorda cedo na estação certa e é certo ela brotar, é certo frutificar. E Deus estava dizendo assim, olha, assim como a vara de amendoeira não falha, ela nasce no tempo certo, ela frutifica no tempo certo, ela espera o inverno passar, espera a sua estação e ela gera, assim é a minha palavra, ela se cumprirá, ela se cumpre. A palavra que sai da minha boca, ela se cumpre. Lá Isaías diz, assim como descem a chuva, faz molhar a terra e faz brotar, faz frutificar, assim é a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, sem antes fazer o que lhe apraz. E sem antes fazer aquilo que eu designei. Ei, a palavra de Deus, ela é fiel, ela é pontual, ela tem direção, ela se movimenta, ela gera em você expectativa, ela faz brotar em você novos sonhos, novos rebentos. E neste dia, Deus está visitando os teus sonhos. Deus está visitando a tua chamada. Deus está visitando a tua alma e dizendo a você, ei, novos rebentos surgirão na tua vida. Vai chegar uma nova estação. Eu não sei quanto tempo você está nessa estação difícil, mas Deus está dizendo, não temas, porque eu sou contigo para te livrar. Tenha certeza que chegará um novo tempo de Deus para sua vida. Chegará uma nova estação. Deus promoverá novos encontros, novas amizades. Deus promoverá algo novo. Aleluia, porque é promessa de Deus. Deus fala com esse homem. O interessante é que a trajetória de Jeremias é uma trajetória dolorida. É uma trajetória que na vida dele trouxe muitas dores para ele. Ele foi perseguido, ele foi muito sofrido. O que Jeremias passou foram muitos confrontos, foi muito dolorido. Mas Deus nunca abandonou Jeremias. Deus sempre esteve com as mãos estendidas sobre ele. Porque havia uma promessa, eu não te deixarei, não te desampararei. Eu estarei contigo, eu sou contigo para te livrar. Deus já falou para você, eu sou com você. Eu estou te livrando, eu tenho te livrado, eu tenho estendido as minhas mãos sobre a sua vida e não vou te deixar. Nesse processo difícil, eu não tenho te abandonado, eu não tenho te deixado e vou continuar fazendo algo muito grande. Esse profeta é um dos profetas que profetizou o cativeiro babilônico. Aliás, ele foi o grande profeta que profetizou, né? Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos eles falaram acerca desse evento tão dolorido que aconteceria na nação. Todos eles foram boca de Deus. Todos eles passaram momentos difíceis. Daniel, cova dos leões. Ezequiel foi levado cativo e lá teve grandes visões. Jeremias passou pela cisterna, passou pelo cepo. Jeremias enfrentou falsos profetas. São confrontos que fazem parte de uma chamada. Mas esses confrontos não anulam a vontade de Deus para a tua vida. Então medita na palavra de Deus nesse dia, que o Senhor abençoe a tua vida, teu final de semana, a tua família, que Deus venha alcançar você com muita graça, com muita paz, porque paz não se compra, paz o Senhor nos dá. Que Deus abençoe a sua vida, que seja abençoado, medite nessa palavra e compartilhe com mais pessoas, em nome de Jesus.